Bom dia, hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020, em nosso Café com Fé, palavra para hoje. Quando Deus está vendo? Graça e paz, amados, que bom estar com você aqui mais uma manhã. Mas muitas vezes, diante de situações, no nosso dia a dia, é bem comum nós nos perguntarmos sobre o olhar de Deus, sobre o olhar do divino, sobre um olhar divino sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós procurarmos esse olhar sobre nós, como uma esperança de um retorno, de um recomeço, de uma nova estação, de uma mudança vindo para a nossa vida, promovida por Deus, ao nosso favor, ao nosso destino e em nossas situações. Com certeza existe um olhar divino e com certeza esse olhar divino está procurando em nós características, formas e procedimentos, um caráter aprovado para que Deus possa verdadeiramente se fazer presente e interagir conosco em meio às situações. Geralmente nós perguntamos, será que Deus não está vendo isso? Não, Ele não está vendo isso. Ele está vendo você e a mim. Ele está vendo alguém. O olhar de Deus repousa sobre pessoas e não sobre situações. Porque para Deus, pessoas são mais importantes do que as situações. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Salmos, no capítulo 34, quando diz no versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Quando os justos clamam e o Senhor escuta, os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os que de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum sequer será quebrado. Você vê o cuidado de Deus, você vê como é que Deus se coloca para mim e para você. Ele se preocupa até com os nossos ossos, com as nossas estruturas não serem quebradas em meio às nossas atribulações. Mas a questão não é o que Deus está vendo, é quem Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos abertos ao clamor desse justo. Sabe, eu também vejo isso na vida de Jesus. Se você também for comigo em Mateus, no capítulo 5, antes do sermão, talvez mais extraordinário de Jesus Cristo e mais conhecido em todo o mundo, que é o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, onde ele vai dizer que há recompensas para os humildes de espírito, para o coração quebrantado, para os aflitos, sabe? Quando ele vai mostrar as recompensas e o mover de Deus em nosso favor, nas nossas circunstâncias, ele também primeiro olha para nós, antes de se sentar e falar conosco. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe, meu amado, existe uma bem-aventurança de Deus para você. Existe um estado de felicidade, de satisfação e de prazer que o olhar de Deus vai atrair para mim, vai atrair para você. Mas para isso, precisamos estar na posição correta e precisamos estar diante dele. Não peça para que Deus olhe as suas situações, mas chame a Deus para olhar para você, porque
quando o olhar dele sobre você lhe encontrar em posição de justiça, ele vai com certeza preservar até os seus ossos e vai com certeza lhe dar plena satisfação em gozo, em detrimento ao que está acontecendo. Mais importante do que ver a sua situação, Deus está vendo você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que muito mais do que, ó Pai Senhor, aquilo que estamos fazendo ou aquilo que nos rodeia, o seu olhar está sobre a nossa vida. E existe um interesse maior teu em quem somos do que o que temos ou fazemos. Existe um interesse maior teu, ó Pai Senhor, na nossa pessoa. E nós te agradecemos. E que possamos, ó Pai Senhor, nos colocar numa posição justa, honesta e íntegra diante de você nessa manhã. E que o seu olhar, quando repousar sobre nós, ele possa nos encontrar no teu propósito, no teu desígnio, e que possa, ó Pai Senhor, nos ver cumprindo o nosso chamado. Porque, ó Pai, só o teu olhar será graça e provisão. Só o teu olhar nos colocará, ó Pai Senhor, no retorno e no recomeço que precisamos diante dessa pandemia. E só o teu olhar vai nos levar a bons caminhos e passos verdejantes. Porque você é o nosso bom pastor. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Nós te agradecemos e te louvamos por essa quinta-feira extraordinária. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Te espero amanhã, nosso Café com Fé, com Eliane de Araújo. Tenha um bom dia.